Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo e vamos já falar da rodada de número 10. Dessa vez não teve vídeo esboço no domingo, então como a rodada acabou mesmo no domingo, eu deixei para fazer o vídeo hoje na segunda-feira, sem contar que foi uma rodada que, pelo amor de Deus, que zicada aí do nosso time principal nessa rodada. Quebramos uma sequência de uma média de 95 pontos e agora precisamos recuperar na rodada 10. Então vamos para cima, vamos já analisar a rodada de número 10, que tem muita coisa boa para acontecer aí nessa rodada. Jogos difíceis novamente, tá? E já diz aí nos comentários como foi a sua rodada 9, mitou, zicou, o que deu certo, o que deu errado, pegou o Veguete foi muito bem na rodada, Eric Pulga também, né? E aí, Pedro Raul, Ferreirinha, Arrascaeta... E essa galera toda aí te fez raiva? Deixa aí nos comentários, a gente bate um papo sobre isso, tá bom, galera? Antes de qualquer coisa, galera, eu vou pedir aquele favorzinho pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. E também seja membro do nosso canal, nosso time de sócios fez 70 pontos, não foi mal na rodada, foi até muito bem. Poderíamos ter ido melhor, então continuamos ali num bom padrão ali de pontuação com uma média muito interessante, tá? Então, se você quiser ser membro do nosso canal, é bem baratinho, só aí embaixo aí no Seja Membro, ou então me chama no privado, no link que tá na descrição desse vídeo aí, ó, escrito assim, ó, grupo exclusivo de ligas, me chama no privado que eu te explico como faz pra ser membro do nosso canal. Pra fechar, galera, clica aí no primeiro comentário fixado que tem as nossas ligas tiro curto. Você que gosta de jogar tiro curto, tem que tiro curto de 1, 2 e 5 reais, é só você clicar no primeiro comentário fixado, cadastrar o seu time e correr pro abraço na rodada de número 10, beleza? Dado o recado, vamos lá para nossa escalação, vamos também trazer aqui uma análise dos jogos aqui bem rapidinha, né? E claro, montar um time forte para essa rodada e quem sabe recuperar aí na metade. Mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta. Então tá aí, rapaziada, 59 pontos foi a nossa pontuação, não foi uma boa pontuação, realmente, ó, olha só como é que o padrão caiu aqui bastante, a gente vinha de várias mitadas aí sequenciais, ó, acima de 90 pontos, muitas mesmo, e realmente aqui nessa daqui deu uma quedinha, mas faz parte, estamos com um total de 817 pontos, né, um patrimônio muito bom, então dá pra gente aqui recuperar facilmente, a nona rodada ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Então vamos lá, rapaziada, direto pra escalação do nosso time e, claro, analisar os jogos primeiro, depois a gente escala um time top pra rodada de número 10. Então tá aí, galera, esse aqui foi o time que a gente foi pra rodada de número 9, né, algumas apostas, como eu falei, era uma rodada pra gente tentar realmente fazer algumas apostas, tá, uma rodada aí que ia ser difícil, então é o momento certo para você tentar mudar alguma coisa. Se zicar, vai muita gente zicar porque a rodada estava complicada mesmo, então a distância aí nas ligas não vão ser muito alta, e mesmo se alguém se destacar serão poucas pessoas. Então fomos muito mal aqui com o Felipe Coutinho, uma escolha péssima, né? A gente tentou fazer uma aposta nele aqui, tinha um sedimento pro Fortaleza, mas quem imitou foi o Verratti, só escolhemos o jogador errado, né? Piquerez também foi mal aqui, tomando gol logo lá da Red Bull Bragantino e também não produziu nada durante a partida, e o Antony aqui, cara, que conseguiu não valorizar quase nada, cara. O cara precisava de menos de um ponto, não conseguiu quase valorizar nada, foi só o gol mesmo e não aconteceu mais nada de perigo pro Inter, né? Mas agora vamos focar aqui na rodada de número 10, tá, galera? Vamos vender todo esse time aqui, vamos analisar os jogos aqui bem rapidinho, galera. Vamos fazer uma análise bacana aqui dessas partidas, que tem jogos interessantes pra essa rodada, tá? A gente já começa aqui com Fluminense e... lembrando, tá, rapaziada? Aqui, ó, Botafogo não vai valer, tá? Botafogo e Ceará será na quarta-feira, não valerá pra rodada 10, tá bom? Fica de olho nisso. Fluminense e Vasco, veja um jogo de gols aqui, Verratti, John Arias, eu acho que são potenciais, Paulo Henrique é muito interessante pra rodada, tá? O Fuentes também, lateral do Fluminense, são peças que eu vejo com potencial aqui pra essa rodada, inclusive até o Everaldo, tá? Apesar dele ser um bagre, pode ser que faça um golzinho aqui. As equipes do Fernando Diniz, como vocês sabem, são equipes que dá muito espaço e costumam tomar gols, tá? São Paulo e Mirassol, vejo o São Paulo muito favorito aqui, né? Tem um potencial de vitória. Cuidado para não triplicar, pensando que vai segurar o SG. O São Paulo tem possibilidade de SG, mas pesar a mão acho um pouco arriscado. Então eu vejo o Rafael com potencial, vejo também aqui o nosso Enzo Dias com potencial também, Arboleda, Alan Franco, são jogadores que eu vejo com potencial. E aqui no ataque também o André Silva, tá? Ferreirinha, a gente tem que ver como vai ser a situação, se ele vai se recuperar ou não pro jogo, tá?
Atlético Mineiro e Corinthians, vejo um potencial também pro Galo, tá? O Galo é o 9º e o Corinthians é o 8º, então pode ser um jogo muito equilibrado, tem um potencial pro Hulk, tem um potencial pro Scarpa, potencial pro Rubens, tá? Lianco eu acho muito interessante pra rodada, então dá pra gente ficar de olho em alguns jogadores do Atlético Mineiro. Corinthians realmente ali é o Yuri Alberto e olhe lá. Grêmio e Bahia, potencial também aqui pra gols, tá? De ambos os lados. O Grêmio precisa se recuperar, precisa sair da zona de rebaixamento e deve ir pro ataque, então o Christian Oliveira é uma boa, de repente até um Bright White com muito fora da curva, um Monsalve pode ser interessante, tá? E pelo lado do Bahia também eu só vejo o Eric Pulga com potencial para essa rodada. Palmeiras e Flamengo, ótimo jogo, primeiro contra o segundo colocado, Palmeiras muito bem aí no campeonato, liderando, o Flamengo empatou contra o Vasco, contra a equipe do Botafogo, fez um jogo relativamente bom, mas eu vejo um potencial aqui até um pouquinho à frente pro Palmeiras pelo fator casa. Então, se o Veiga voltar, o Estevão joga na ponta lá onde ele se desempenha melhor, então pode ser uma boa o Estevão, pode ser uma boa o Veiga, também ali a parte defensiva com o Piquerez e o Flamengo, Arrascaeta, Pedro e companhia são boas opções também para rodada. É um jogo equilibrado, não sei se eu vou apostar em muitos jogadores daqui, tá? Aí outro jogo que eu vejo interessante aqui também é o Inter e o Sport, tá? O Sport vê a lanterna do campeonato e o Inter precisa se distanciar dessa zona de rebaixamento e esse jogo é fundamental pro Inter. Deve poupar jogadores na Copa do Brasil no meio de semana e deve vir descansado. Então, Alan Patrick é uma boa opção. A gente tem também o Wesley pro contra-ataque, muito interessante, e o Bernabé aqui como uma opção muito boa. Também tem um jovem atacante da equipe do Inter, deixa aí nos comentários que eu esqueci o nome do garoto, Matias alguma coisa, esqueci. Deixa aí nos comentários aí que eu esqueci agora, mas o jovem promete demais, tá vindo muito bem, olho nele, tá? E o Sport sabe como é saco de pancada no campeonato, tá apanhando de todo mundo. Vitória e Santos, vejo um potencial aqui, de repente podemos ter a volta do Neymar, mas eu vejo um potencial um pouquinho melhor pro Vitória, tá? Alguns jogos em casa tem feito boas partidas, Mateuzinho volta, e aí melhora as chances do Vitória. O Santos realmente é uma incógnita, não tem nenhum destaque. Fortaleza e Cruzeiro, potencial bom aqui para jogadores de ambas as equipes, tá? Matheus Pereira e também o Caio Jorge são excelentes opções. E pelo lado do Fortaleza aqui, eu vejo também o Pochettino e o Lucero aqui com opções interessantes, de repente um Marinho correndo por fora, né, ou um Breno Lopes, beleza? No final, na segunda-feira a gente vai ter aqui o Red Bull Bragantino enfrentando o Juventude, muita gente vai ir muito em peso aqui no Red Bull Bragantino, eu acho com razão, Braga tá muito bem, principalmente defensivamente, perdeu o jogo pro Palmeiras, mas pegou o líder do campeonato, um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, então vale a pena ficar de olho no Braga, Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Cleiton, John, Sacha, são peças muito boas pra rodada, tá? E o Juventude é aquilo, tá apanhando de todo mundo, já tomou goleadas e fora de casa não costuma fazer gols. Então o SG e vitória aqui do Bragantino é muito viável, beleza? Como eu falei, Botafogo e Ceará não valerão para essa rodada de número 10, tá? Agora vamos lá para a montagem do nosso time nessa rodada e trazer algumas opções boas aí em busca de retomar as mitadas aí no Cartola. Então vamos lá, galera, trazer aqui a nossa escalação para a rodada, lembrando que é um esboço, tá, gente? Ainda vai ter algumas mudanças aí, vai ter Copa do Brasil no meio de semana, pode ser que a gente faça uma mudança aqui, algumas mudanças nesse time, beleza? Começando aqui então pelo gol, rapaziada. Gosto do Everson da equipe do Galo, acho que eu vejo um potencial aqui para ele aqui, fez 9 na última rodada, vale a pena ficar de olho nele, tá? Outro goleiro que eu gosto muito para a rodada é o Rafael da equipe do São Paulo, tá? Acho que tem um potencial também muito bom para ele. E o Everton do Palmeiras, tá? É uma aposta um pouquinho mais arriscada, mas que se der bom deve dar uma mitada aqui, tá bom? Outro cara que eu gosto muito para essa rodada, galera, é o Cleiton da equipe do Red Bull Bragantino. Vejo um potencial muito bom para ele aqui, quem sabe aqui até um SG, tá? Então, ele precisa de pouco para valorizar, vale muito a pena sim o nosso amigo Cleiton, tá? De repente aqui pode pintar aqui um Anthony, mas eu não gosto do Anthony, realmente aqui é um goleiro que eu tô fora, tá? E teremos poucos SGs pra rodada, SG vai ser bem difícil, tá, galera? Eu vou fechar aqui por enquanto, pessoal, com o Rafael da equipe do São Paulo, tá? Vejo um potencial bom pra ele aqui, de repente aqui até segurando o SG vale a pena. Pode ser que eu troque? Pode ser, cara, porque eu prefiro colocar goleiro que vai fazer defesa do que goleiro que vai contar muito com SG, então, mas por enquanto pra montar esse time eu tô indo de Rafael. Vamos passar pra zaga. E aqui na zaga, Gustavo Gomes é interessante, Arboleda, muito boa opção pra essa rodada, né? Lianco, gosto muito, Pedro Henrique também vale a pena. Outro cara que eu acho muito interessante aqui pra rodada é o Júnior Alonso, que tá um pouquinho mais barato e com o mínimo pra valorizar melhor. Alan Franco também vale muito a pena pra essa aqui, deve ser o zagueiro titular da equipe do São Paulo, tá? Vejo um potencial muito bom pra ele aqui.
Mas eu vou fechar por enquanto, galera, com a dupla aqui, tá? Vou fechar com o Lianco e também com o Pedro Henrique. Serão os meus zagueiros aqui para essa rodada. Eles são bons na bola aérea e também têm desarmado muito bem, tá? Agora vamos passar aqui para as laterais. E nas laterais, Bernabé eu acho uma excelente opção para essa, tá? Mesmo ele jogando fora de casa, ele costuma até pontuar melhor fora de casa, tá? Então, Bernabé será o meu lateral para essa rodada aqui, por enquanto, tá? E eu vou fechar também com o Juninho Capixaba. Vejo um potencial pro Piquerez, vejo um potencial pro Paulo Henrique. Outro cara muito bom aqui é o Natanael, que eu acho interessante, fez 18 pontos na última rodada. Toma cuidado, que tá muito valorizado. Giai também é uma boa, tá? Enzo Dias, cara, é um cara que eu também tô de olho pra essa, mas tá bem valorizado também. Gosto pra essa rodada. O Fuentes, como eu falei, é interessante também aí do Fluminense. Vejo gols pra ambos os lados. Ele tem dado muitas assistências ao Fluminense, né? E eu acho que mais ou menos isso aí, tá, gente? Agora vamos passar pro meio de campo. E aqui no meio de campo, a Arrascaeta eu acho uma boa opção pra rodada. Oscar eu também acho muito boa pra essa, mas eu vou fechar com o Alan Patrick, tá? Vejo um potencial muito bom para o Alan Patrick nessa rodada. Tô de olho no Oscar aqui, de repente até uma Arrascaeta. Essa rodada acho que dá para colocar um 4-4-2, não tem tantos bons atacantes assim, então acho que tem um potencial aqui para um 4-4-2, tá? Pochettino é boa, John Arias é outra excelente opção, eu vou fechar com ele aqui por enquanto, tá bom? Mateuzinho voltando pro Vitória e tendo que dar uma resposta depois da mancada que ele deu no último jogo, sendo expulso lá infantilmente, pode ser uma boa opção sim, pouca gente vai estar indo com ele, tá? Rubens, ótima opção também para rodada aí com desarme no meio campo do Corinthians, né? Gosto também aqui muito do John, da equipe aqui do Red Bull Bragantino, tá? Eu vou fechar com o John por enquanto, tá? Acho que tem um potencial para ele aqui, para valorização e quem sabe até para gols. O problema é que ele não está produzindo muito, né? Ele não tem entregado muito boas opções, muitas boas pontuações, 5, aí vem caindo, né? Vejo aqui com preocupação, mas vou com ele por enquanto, tá? Agora vamos passar para o nosso ataque. E aqui no ataque, gosto do Verratti, vou com ele para essa rodada, tá? Vejo o Fluminense aqui com o potencial de tomar gols e o Verratti tá vindo muito bem e embalado. O Vasco vai para cima do Fluminense, vejo o jogo de gols e vou com o Verratti, tá? Outra opção que eu gosto para essa rodada também é o Hulk. Vou fechar com o Hulk também aqui, será o meu segundo atacante, tá? Black, o Hulk não vem tão bem, mas de repente a gente pega aqui 15 pontos dele de novo, não vou deixar passar batida, a gente também tem uma reserva de luxo que dá para compensar, né? Outro bom aqui é o Caio Jorge, pode ser interessante contra a equipe do Fortaleza, que tomou 2 do Vasco, né? Com essa zaga, né? Outro que eu gosto também aqui é o Wesley, que eu acho que vale muito a pena para rodada, e vou fechar com ele. O pessoal reclama dele, mas ele fez lá seus 5 pontos lá, se faz um gol lá, ele disparava na pontuação, né? Então vou com o Wesley aqui e vai enfrentar uma defesa bem frágil, que é a defesa do Sport, tá? Gosto do Vitor Roque contra o Flamengo, acho interessante o Rony, que vem numa média básica muito boa, de novo foi bem aqui, dessa vez contra o Cruzeiro fora de casa. Estevão, se jogar na dele ali, vale muito a pena, e nessa daí foi bem de novo, entregando uma assistência. Eric Pulga é a única opção do Bahia que eu vejo aqui com bons olhos. Eduardo Sacha, vale a pena também para rodada. Mas é aquilo, é 8 ou 80 ele, tá? Um jogador bem oscilante na rodada. E gosto também muito do Lucas Barbosa, tá? Vejo um potencial muito bom pro Lucas Barbosa aqui. Ele tá fazendo média básica, então quando ele fizer um golzinho também vai disparar na pontuação. Breno Lopes, Michael, alguns outros jogadores aqui, Vinicinho, o Christian Oliveira, se for pro jogo, são jogadores que correm por fora, tá? E por enquanto eu tô indo assim. Vamos agora falar dos nossos treinadores. Muito bem, galera, para treinador, cara, eu gosto até do Abel Ferreira, mas é um jogo muito arriscado, tá? Acho muito interessante o Fernando Diniz, assim também como o Renato Gaúcho. Acho que tanto pode um vencer ou o outro vencer o jogo, tá? Eu vejo até o Vasco com uma certa vantagem. Gosto também aqui para essa rodada aqui do Cuca, da equipe do Galo. Vejo um potencial para gols aqui, vitória em cima do Corinthians. Roger Machado, mesmo sendo fora de casa, pode ser interessante. Com a vitória, de repente o Inter pode embalar, né? E ser uma boa para rodada, mas eu vou fechar com o Fernando Seabra. Eu acho que o jogo do Red Bull Bragantino vai muito bem para essa rodada. Risco até de fazer mais de um gol e não tomar gol. Então, vejo o Seabra com potencial muito bom. Zubeldia corre por fora aqui. Corre por fora não, é uma boa opção para rodada também, o Zubeldia do São Paulo, beleza? Agora vamos montar aqui o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aí, galera, por enquanto aqui o nosso banco de reservas estamos indo com... Antes da gente falar aqui como ficou montado o nosso time, nossa reserva de luxo e nosso capitão, vou pedir aquele favorzinho, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram.
Querendo ser membro do nosso canal, só embaixo aí no botão seja membro de elite, que aí você vai ter direito a dicas exclusivas, um grupo exclusivo, lives exclusivas só para membros, tá? Inclusive o nosso time de sócios fez 70 pontos, ficou numa média muito boa na rodada, tá? E também, galera, vai estar o link aí no primeiro comentário fixado das nossas ligas tiro curto, liga de R$1, R$2 e R$5. É só clicar no link e participar, cadastrar o seu time, claro, e participar das nossas ligas para quem sabe faturar na rodada 10 do Cartola FC. Beleza? Recado dado, então vamos lá, rapaziada, para o nosso time. Eu estou indo aqui com Cleiton no gol, Enzo Dias na lateral do São Paulo, Júnior Alonso, zagueiro do Galo, Lucas Ferreira do São Paulo e Eduardo Sacha da equipe aqui do Red Bull Bragantino. Nosso time vai fechado com Rafael no gol, devo fazer o hack, tá, gente? Lincoln e Pedro Henrique, Lianco e Pedro Henrique na dupla de zaga, Bernabé e Capixaba nas laterais, tá? Pode ser que eu troque aqui, vamos ver. De repente o Bernabé. Arias, John e Alan Patrick são a nossa trinca de meio campo. Pode ser que eu troque o John pelo Oscar, vamos ficar de olho também. E o nosso ataque eu vou de Hulk, Wesley e Verratti. E o nosso capitão para essa rodada será... Vou de Verratti, galera. Por enquanto, acho que vai ter gols para ambos os lados. E quem faz os gols do Vasco? Pablo Verratti. Vou com ele por enquanto para essa rodada. Deixa eu colocar aqui o nosso reserva de luxo já, né? Que é o Eduardo Sacha. Vamos confirmar aqui a nossa escalação para a rodada, beleza? Por enquanto estamos indo assim. Já se inscreve no canal, deixa o like aí para quando a gente atualizar esse time você ficar sabendo aí, clicando no sininho para quando a gente soltar esse vídeo o YouTube te avisar. Seja membro do nosso canal. Segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, e vai no primeiro comentário fixado participar das nossas ligas tiro curto. Uma boa sorte na rodada 10, que Deus abençoe a todos nós e tchau!